Alô, prezado ouvinte, saudações fraternais. Vamos mais uma vez meditar juntos sobre um tema bem atual e hoje queremos falar a respeito dos mortos. Os mortos também votam. Isso é um tema que está aparecendo na imprensa com muita frequência nos últimos dias, devido a certas tentativas de fraude numa eleição. Mais de 21 mil pessoas mortas votaram no estado da Pensilvânia, afirma a notícia. E até os mortos votaram em Joe Biden. Assim vão as notícias e, naturalmente, isso causa constrangimento, causa revolta, causa uma reação para restabelecer realmente a verdade. Porém, não é só naquele país onde fatos desse tipo estão acontecendo. Até os mortos votariam em Biden, porém, também aqui no Brasil. Em 2 lugares, na última eleição, foram colocados caixões de defunto. Eu votei, porque foi constatado que entre os votos havia também vários casos de pessoas que já haviam falecido e outras pessoas pegaram o seu título de eleitor e votaram em nome delas. O Tribunal Superior Eleitoral acha 35 milhões de doações de campanhas suspeitas, incluindo de mortos e desempregados. Aliás, os mortos, entre aspas, estão também ajudando agora nas campanhas políticas de determinados candidatos a cargos no governo. Eleições 2020. Políticos conseguem ressuscitar pessoas, ao menos para doações de campanha, levantou da justiça eleitoral. Então, mais uma vez, em outras publicações, aparece a mesma informação. Pessoas mortas fizeram doações para candidatos. Ontem, a Justiça Eleitoral divulgou que há indícios de que ao menos 5 doadores de candidaturas aparecem no sistema de controle de óbitos. Quer dizer, já eram pessoas mortas e constam como doadores de campanhas ainda. E não somente pessoas mortas, mas também pessoas muito pobres. Publicado na Folha de São Paulo o seguinte: mortos se beneficiar da Bolsa Família podem ter doado a campanhas deste ano, diz Tribunal de Contas da União. E foram doações gigantescas que apareceram na declaração de candidatos. Agora, naturalmente, isso é um fato vergonhoso para os países onde isso acontece, porém, existe uma situação pior ainda. Mortos atuando em igrejas. E, nesse sentido, temos muitos exemplos daquilo que está acontecendo. A Bíblia mostra: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, portanto, Jesus está tratando a respeito de pessoas em igrejas atuantes, porém, pessoas que não são salvas. Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Portanto, se ele conhece as suas ovelhas, e se ele diz para aquelas pessoas que lemos no texto anterior que ele nunca os conheceu, é sinal de que eram mortos, não eram pessoas convertidas. Estavam atuando, porém não eram pessoas salvas. Então, mortos também profetizam em nome de Jesus, mortos espirituais. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós
em teu nome tem aparecido muito profeta, muito falso profeta ultimamente, profetizando sobre o que vai acontecer no futuro. Embora o livro de Apocalipse nos mostre que não podemos acrescentar nada àquilo que já foi revelado, pessoas aparecem sempre com novas profecias. São pessoas espiritualmente mortas que estão fazendo acréscimos àquilo que a Bíblia fala. Mortos também expulsam demônios. Em teu nome não expulsamos demônios, diz o texto. É um grande movimento de expulsar demônios. Então a pessoa tem qualquer enfermidade, então o líder religioso diz: eu vou expulsar esse demônio que causa essa enfermidade. E sempre, de novo, manifestações no sentido de expulsar demônios. Mortos também fazem muitos milagres. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, continua o texto. Então, esse movimento de profecia, de milagreiros, de expulsar demônios, está rapidamente avançando no Brasil e no mundo afora. São mortos que estão tendo manifestações aparentemente espirituais, porém são pessoas que não conhecem o Evangelho. Porque Jesus disse: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se é uma situação muito triste ver num país pessoas que se aproveitam de documentos para votar em nome dos mortos, muito mais triste ainda é quando vemos pessoas atuando em igrejas em nome do Senhor, porém não sendo salvas elas mesmas, estando perdidas, mortas espiritualmente falando. Como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, tem o nome de que vive, mas está morto. Então, entre as duas situações, de mortes votando ou sendo usados para votos, e pessoas atuando em igrejas chamadas evangélicas, muitas vezes como se fosse em nome de Jesus, mas pessoas que são salvas, essa segunda situação é a pior de todas. A Bíblia fala sobre o tempo de apostasia, e é isso que nós estamos vendo hoje. E é isso que deve entristecer mais os cristãos, as pessoas de bem que estão pretendendo viver uma vida realmente que agrada a Deus. Provérbios 30, verso 12 diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Apresentam-se em igrejas, fazem grandes manifestações, porém nunca foram purificados dos seus pecados. Como é triste a situação de uma pessoa dessa, no dia quando vai ter que se confrontar ou enfrentar a Deus, sabendo: agora estou perdido para todo ou sempre. Uma pessoa que vota em nome de um outro pode ganhar, no máximo, sentença de cadeia. Porém, a pessoa morta espiritualmente, que fica atuando como se fosse cristão, mas não sendo cristão, vai para a perdição eterna. E aqui eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Você está salvo hoje? Se Deus te chamasse hoje para a eternidade, você tem certeza que iria estar junto a Jesus, que Ele iria te receber na glória celeste, que ninguém de nós seja morto, tendo o nome que está vivo. Nós devemos realmente viver uma vida íntegra, mas isso depois de um novo nascimento real, depois de realmente estar em Cristo, daí sim podemos servir a Deus e viver para a glória dele. Se os mortos também votam, é uma questão. A questão mais séria é se você está salvo e atuando realmente em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela atenção e que Deus o abençoe.